Já alguma vez se perguntou por que é tão difícil deixar ir alguém que já não está na sua vida? Esse sentimento de vazio, de apego, de dor, parece impossível de eliminar, mas existe uma explicação profunda e transformadora por detrás de tudo isto. Na perspectiva de Carl Jung, as nossas relações mais significativas não são apenas moldadas pelo amor ou pelo hábito, mas pelo que projetamos nelas. Quando nos ligamos emocionalmente a alguém, muitas vezes ligamos-nos não à pessoa em si, mas ao que ela representa dentro de nós. Projetamos os nossos defeitos, os nossos desejos mais profundos e até as nossas feridas não resolvidas. Essa pessoa torna-se um espelho daquilo que precisamos de curar. E, por isso, quando ela se vai embora, sentimos que algo dentro de nós está partido. O primeiro passo para o desapego emocional é compreender isto. Não estamos a deixar ir uma pessoa. Estamos a deixar ir uma parte de nós que colocamos nela. E isso requer coragem. Jung falava de individuação, o processo pelo qual uma pessoa se torna quem realmente é, reconhecendo as suas sombras, aceitando a sua luz e deixando de procurar fora o que só pode encontrar dentro de si. Desapegar-se é começar a olhar para dentro. Perguntar a si próprio: o que é que eu procurava nessa relação? Que partes de mim não queria ver e projetava no outro? O que é que me magoa realmente? Porque, muitas vezes, não é a perda que dói, mas a falta de identidade sem essa pessoa. Recuperar a sua identidade é o segundo passo. E isso não significa esquecer, nem negar o que se viveu. Significa integrar a experiência, mas aprender com ela e reconhecer que se é completo, com ou sem essa pessoa. Na prática, o desapego significa aceitar que a dor vai existir, mas que não tem de dominar a sua vida. É deixar de idealizar o que era e começar a ver o que é. Trata-se de cortar os fios invisíveis que o prendem ao passado, um a um, com consciência e compaixão. Uma técnica poderosa é a visualização do desapego. Imagine essa pessoa à sua frente. Veja tudo o que está a sentir. E depois imagine um fio a ligá-los. Pare um momento e, quando estiver pronto, corte esse fio. Agradeça o que viveu, liberte-se do passado e volte a si. É também crucial rodear-se de espaços que o lembrem de quem é sem essa pessoa. Novos hábitos, novas amizades, novos objetivos. Não se trata de preencher o vazio com mais estímulos, mas de construir a partir da autenticidade. Jung dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E é exatamente isso que está a fazer quando se desapega. Deixar de sonhar com o que foi, para acordar para quem realmente é. No fundo, o desapego emocional não é um ato de esquecimento, mas de amor. Amor próprio. Porque, ao desapegar-se, dá a si mesmo a oportunidade de voltar a si, de recuperar o seu poder e de construir relações a partir da liberdade, e não da necessidade. E lembre-se, o que dói hoje será o seu domínio amanhã. Não tenhas medo de deixar ir. O que é verdadeiramente teu nunca se vai embora. Muitas vezes acreditamos que deixar alguém para trás é uma traição ao que vivemos. Achamos que se deixarmos de sofrer, se deixarmos de pensar nessa pessoa, então talvez tudo o que vivemos não seja tão real, não seja tão importante. Mas a dor não é uma medida do amor. O verdadeiro amor não nos acorrenta, transforma-nos. O apego nasce do medo. Medo de ficar sozinho, de nunca mais se sentir o mesmo, de nunca mais encontrar a mesma ligação. Mas esse medo não é real. É uma construção da mente que confundiu amor com dependência emocional. E essa dependência, se não for transformada, leva-nos a repetir os mesmos padrões vezes sem conta. Deixar ir não é fechar os olhos para o passado, é abrir os olhos para o presente. É ser capaz de olhar para trás com gratidão, não com dor. É compreender que o que essa pessoa nos ensinou já o trazemos dentro de nós. Que não precisamos de nos agarrar
para recordar, ou sofrer para valorizar. Quando nos apegamos, tornamo-nos escravos de uma memória, de uma ilusão, de uma imagem congelada no tempo. Agarramo-nos a uma versão de nós próprios que já não existe. E nesse apego, deixamos de evoluir. O caminho do desapego é um profundo ato de consciência. Exige que observemos os nossos pensamentos sem nos identificarmos com eles. Exige que deixemos de justificar por que é que ainda estamos apegados e que comecemos a assumir a responsabilidade pela forma como queremos viver. Pergunte a si próprio: o que é que estou a perder por não deixar ir? Que oportunidades estou a negar a mim próprio? Que versão de mim próprio não está a nascer, porque continuo a olhar para trás? Deixar ir também significa perdoar-se a si próprio, por ter ficado para trás, por se ter perdido no outro, por se ter tornado pequeno para se encaixar. Não se trata de nos julgarmos a nós próprios, mas sim de compreendermos que fizemos o melhor que podíamos com o nível de consciência que tínhamos. Não é fácil, porque o apego também gera prazer. A memória, por mais dolorosa que seja, é por vezes mais confortável do que o vazio do novo. Mas esse vazio é o espaço fértil onde o autêntico pode crescer. O que é teu? Podes chorar, podes sentir saudades, mas não fiques aí. Usa cada emoção como um guia de volta para ti, porque cada lágrima que enxuga, cada pensamento que transforma, aproxima-o da sua verdadeira essência. Rodeia-te do que te expandes, com pessoas que não o desafiam a sobreviver, mas a florescer. Com atividades que não só o distraem, mas que o ligam. Com silêncios que não o assustam, mas que o abraçam. Há um momento no processo de deixar ir em que já não dói. Em que simplesmente compreendemos. Compreendemos que a pessoa já fez um círculo completo na nossa vida, que não precisamos de uma última conversa, uma última oportunidade, só um último encerramento perfeito. Porque o encerramento já foi feito por ti, quando decidiste voltar para ti. E essa é a coisa mais bonita do desapego. Não precisas que a outra pessoa mude, peça desculpa ou volte. Só precisa de mudar a si próprio. Não para esquecer, mas para seguir em frente. Deixar ir não é um fim, é um renascimento. Quando finalmente se começa a deixar ir, algo dentro de nós muda. Não é imediato, não é um já não dói, mas é um suspiro diferente, um novo pensamento, uma manhã em que já não é a primeira coisa de que nos lembramos. É o início de um novo tipo de liberdade. E com essa liberdade vem a responsabilidade de nos reconstruirmos, de redefinir quem somos quando já não estamos a girar à volta de outra pessoa. É um momento poderoso, mas também frágil. Porque é aqui que decidimos se voltamos ao que éramos antes ou se nos atrevemos a fazer algo diferente. É comum sentir nostalgia até pela dor. Porque a dor também nos dá identidade. Faz-nos sentir vivos. Mas não fomos feitos para viver na ferida. Fomos feitos para nos curarmos, para nos expandirmos, para encontrar a paz, não como a ausência de dor, mas como a plena aceitação do que existe. A cura não é linear. Há dias em que sentimos que fizemos progressos e outros em que uma recordação nos deita abaixo. Não veja isso como um retrocesso. Faz parte do processo. O corpo lembra-se. O coração lembra-se, mas com cada onda, a maré vai-se embora. Uma das chaves para continuar a deixar ir é compreender que ninguém pode dar-nos o que não nos demos a nós próprios. Que nenhum amor externo pode preencher um vazio interno. E que, no final do dia, o maior compromisso é consigo. Pergunte a si próprio todos os dias: o que é que eu preciso hoje para me sentir bem? O que é que me faria sentir mais em paz? O que é que eu posso fazer, mesmo que seja pouco, para me mostrar amor? O desapego não significa que não nos preocupamos. Significa que já não depende dele para estar bem. Que já não condiciona o seu valor ao afeto do outro. Que não está mais disposto a trair a si mesmo para manter um vínculo. Nesta altura, começa-se a ver a diferença entre o que parecia ser amor
e o que era realmente amor. Porque o verdadeiro amor não nos obriga a sacrificarmos-nos, não nos faz duvidar de nós próprios, não exige que nos fechemos para que o outro possa brilhar. E se alguma vez o fizeste, não te julgues. Foi a tua aprendizagem. Foi dar o melhor que sabia dar. Mas agora sabes melhor. Agora compreendes que o amor saudável começa por dentro. Que não se pode amar por medo, nem por necessidade. Só se pode amar a partir da plenitude. A transformação começa quando deixamos de procurar a culpa e começamos a procurar o sentido. Não para justificar o que aconteceu, mas para aprender. Porque cada ligação é um espelho e cada ruptura uma oportunidade para nos vermos mais claramente. Em vez de se perguntar, por que é que ele me fez isto? Pergunte-se, que parte de mim permitiu isto? Não para se culpar, mas para se conhecer melhor. Para não se repetir. Para crescer. O desapego emocional é também um ato de maturidade. Compreender que a vida muda, que as pessoas evoluem e que, por vezes, amar é também deixar ir. Deixar ir não por orgulho, mas por amor próprio. Não por ego, mas por respeito. E chega uma altura em que já não o queremos de volta. Não porque o odeia, mas porque já não precisa dele. Porque o teu mundo já não gira à volta de outra pessoa. Porque criaste algo tão teu, tão real, que qualquer coisa que venha de fora só pode acrescentar a isso, não te definir. Essa é a vitória silenciosa de quem realmente se deixou ir. Não faz barulho, não se anuncia. Mas sente-se na sua maneira de ser, na sua calma, na sua energia. É a paz de quem regressou a casa, para si próprio. E então, compreendemos que não se tratava de esquecer, mas de recordar quem éramos antes de nos perdermos. Que não se tratava de fechar um capítulo, mas de começar um novo livro. O desapego não é o fim do amor. É o início do amor consciente. Um amor que não exige, que não implora, que não se apega. Um amor que simplesmente flui, porque sabe que o que é verdadeiro não precisa de correntes para ficar. Depois de passar pela dor, introspeção, aceitação e transformação, surge o espaço onde se pode realmente construir algo novo. É o momento em que já não sentimos que estamos a fugir do passado, mas que estamos finalmente a caminhar na nossa direção. O desapego não se trata apenas de curar uma ferida, mas de descobrir quem somos sem o peso do que nos magoou. E nessa descoberta, começa-se a reparar em coisas que antes não eram notadas. Os seus silêncios tornam-se mais claros. A tua energia torna-se mais leve. A tua voz interior, mais alta. Já não procuras validação nos olhos dos outros. Já não precisa que alguém lhe diga o seu valor. Porque agora tu sabes isso. Passaste pelo teu próprio fogo e reconstruíste-te a partir das cinzas. E só isso já é uma vitória. Percebemos que a solidão não é um castigo. É um refúgio. É onde nos encontramos. Onde não precisas de fingir. Onde se pode respirar sem medo de ser julgado. E nessa solidão saudável nascem novas certezas. Já não se persegue o amor. Tu tornas-te amor. O mundo não muda quando alguém vai embora. Muda quando decidimos ficar conosco. E isso significa aprender a dar a si mesmo o que costumava esperar dos outros. Paciência, aceitação, ternura, elogio, limite. Tudo o que mereces começa a vir de ti. E então, o amor deixa de ser uma busca e passa a ser uma expansão. Não se procura preencher, procura-se partilhar. Não pedes por falta, dás por abundância. Já não precisas de ser completado. Só queremos que eles estejam conosco. As relações que surgem depois do verdadeiro desapego são diferentes. Não há jogos, não há manipulações, não há necessidade de provar constantemente que merecemos estar ali. Há presença, há paz, há liberdade. Porque já não estamos presos pelo medo de perder, mas guiados pelo desejo genuíno de partilhar. Aprende-se a dizer não sem culpa. A estabelecer limites sem medo. A deixar ir até o que se quer, se isso significar manter a paz.
Porque compreendemos que o preço de nos agarrarmos ao que não flui é demasiado elevado, e já não está disposto a pagá-lo. Descobre também que pode amar de novo, que não está quebrado, que o teu coração, por mais que tenha sido ferido, ainda bate, e bate de forma diferente, mais lento, mais sábio, mais seletivo. Já não se precipita para o vazio por impulso. Agora ele escolhe, conscientemente. E não se trata de se tornar frio ou distante. Trata-se de se tornar real, sobre amar sem se perder, dar sem se dissolver, olhar para o outro com os pés no chão e o coração à vontade. Porque o verdadeiro desapego não é indiferença. É amor sem posse. É presença sem exigência. É compreensão sem necessidade de controlo. É amar a partir da liberdade, sabendo que se algo tem de ficar, ficará sem que o impeças. Viver a partir deste lugar requer prática. Requer autoescuta. É preciso saber quando se está a repetir velhas dinâmicas e quando se está a fazer escolhas conscientes. E sim, por vezes, vai ficar confuso. Por vezes, vai andar para trás. Mas agora tens as ferramentas para voltar atrás. O desapego emocional não é um destino, é um estado que escolhe todos os dias. Na forma como fala consigo próprio, na forma como se trata a si próprio, na forma como escolhe reagir quando algo o magoa, na forma como escolhe seguir em frente, mesmo quando o passado tenta bater à sua porta. E, pouco a pouco, constróis um novo tu. Um tu mais completo, mais honesto, mais livre. E a partir desse lugar, qualquer relação que formes, qualquer caminho que tomes, estará alinhado com a tua verdade, não com as tuas feridas. Esta viagem para o desapego é também uma viagem para o amor próprio mais profundo que possas imaginar. E quando lá chegares, não há volta a dar. Porque já provaste o que é viver em paz contigo mesmo. E nada menos do que isso será suficiente. Há um ponto neste caminho em que deixamos de contar os dias, as recaídas, as recordações, em que já não se está constantemente a olhar para trás para ver até onde se chegou. Apenas estamos presente, consciente e em paz. Às vezes, o mais difícil não é deixar ir uma pessoa, mas a versão de ti que existia quando estavas com essa pessoa. Aquela parte de ti que amava com ingenuidade, que acreditava sem condições, que dava sem limites. Mas também aquela parte de ti que não se conhecia de todo, que confundia amor com sacrifício, presença com dependência, intensidade com conexão. O desapego emocional também significa estar grato por essas versões passadas, porque, apesar de terem doído, foram necessárias. Sem elas, não terias acordado, não terias crescido, não terias chegado a compreender o que agora compreendes. Que o amor saudável não magoa, não limita, não confina. E o mais bonito é que quando compreendemos isto, começamos a construir a partir de outro lugar. Com um ponto de vista diferente. Já não procuras relações que te distraiam do vazio, mas relações que acompanhem a tua plenitude. Já não teme a solidão, porque fez dela a sua casa. Nesta altura, descobre uma nova sensibilidade, uma forma mais profunda de estar consigo mesmo e com o mundo. Já não precisa que tudo seja intenso para sentir que é real. Aprende-se a valorizar o simples, o lento, o autêntico. A calma torna-se um tesouro. O silêncio, um amigo. E o amor uma escolha livre, não uma necessidade. Porque agora sabes que deixar ir não é perder. Trata-se de ganhar espaço. É abrir espaço para o que realmente mereces. É respeitar-se tanto que não aceita menos do que aquilo que sabe que pode construir. O apego fez-te sentir pequeno, limitado, inseguro. O desapego expande-te, liberta-te, traz-te de volta a ti. E mesmo que doa no início, torna-se a coisa mais valiosa que tens. Porque há um tipo de liberdade que só pode ser encontrado depois de deixar ir.